Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal História com a Nil, e eu sou a Nil, mestranda pela UFJF e a sua professora de História. No vídeo de hoje, a gente vai entender como foi a criação da imagem de Tiradentes como um herói nacional. Mas antes disso, eu já peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Antes de entender propriamente quem foi Tiradentes, precisamos entender o que era o Brasil do século XVIII. Naquele momento, ainda éramos uma colônia de exploração e o nosso modelo político era uma monarquia absolutista. Isso tudo já vinha sendo questionado, mas no século XVIII nós vamos ver muitas revoltas questionando esse poder absoluto do rei, esse poder teoricamente absoluto do rei. Um dos exemplos de revoltas contra esse poder da coroa foi a Inconfidência Mineira, que ocorreu no século XVIII, lá em Vila Rica, atual Ouro Preto. O que a gente precisa entender, basicamente, o que se tem ali é uma revolta em relação à crise do ouro. Crise do ouro. Por quê? O que vai acontecer? Por volta de 1750, a gente já percebe um declínio na exploração do ouro. Se tem menos ouro, porque o ouro é uma infinita, e nesse sentido, menos ouro vai chegar na coroa. E a coroa não entende isso. Ela vai pensar, se chega menos ouro, deve ser sonegação ou contrabando. E essa elite vai ficar toda insatisfeita porque está tendo acesso a menos ouro e ao mesmo tempo tem que pagar a mesma cota mínima de imposto. Era menos arrecadação para a mesma quantidade de imposto. Isso já deixa uma certa insatisfação da elite local. Isso tudo vai se somar pelo cenário intelectual da época. Ideias iluministas, ideias mais progressistas, digamos assim, liberais, vai aparecer nesse cenário. É o ano que ocorreu a Revolução Francesa, a independência das 13 colônias, atual Estados Unidos. Isso tudo gerou uma efervescência cultural de ideias mais liberais, mais republicanas, e isso chega no Brasil. E isso chega em Vila Rica. E um exemplo disso é a Inconfidência Mineira, evento que o Tiradentes, personagem principal desse vídeo, participou ativamente. A Inconfidência Mineira é basicamente um grupo de intelectuais, poetas, liberais, pensadores da época que se reuniam e pensavam modelos alternativos para o Brasil. Esse grupo, vendo toda essa insatisfação da elite local, decidiu que no dia da derrama, momento no qual o Visconde de Barbacena se dirigiria para Vila Rica para cobrar os impostos atrasados, que somavam mais de 500 arrobas de ouro, esse grupo de pessoas pensaram, ok, é um ótimo momento para a gente iniciar uma manifestação pública e levar ao público o nosso modelo alternativo. E qual era esse modelo alternativo defendido pelos Inconfidentes? Eles queriam independência da capitania de Minas, veja bem, não é do Brasil ainda, é de Minas, adoção de livre comércio, de princípios liberais na economia e também que a nova capital fosse São João del Rei. Então a gente percebe aí que esse movimento tem pautas que flertam tanto com o republicanismo como com o liberalismo da época. Essas coisas estão um pouco mescladas nesse movimento. Mas um fato interessante é o que esse grupo tem a dizer sobre a escravidão. Como a escravidão era um tema que dividia esse grupo, alguns eram a favor de manter, outros achavam que era necessário a dissolução desse modelo, resolveram que esse tema teria que ficar em stand-by. Eles decidiriam isso no futuro. É com esse modelo que eles resolvem que iriam vir a público se manifestar no dia da derrama, ou seja, dia que o Visconde iria lá cobrar os impostos atrasados, os quais essa elite diz não ter condição de pagar, porque realmente ela tem acesso a menos ouro, e eles resolvem que seria realmente um bom momento para uma revolta, porque essa população de Vila Rica já estaria insatisfeita e um pouco revoltosa. Mas fato é que eles não vão conseguir ir para a rua e ao público levar a sua proposta política e econômica para o público, porque nessa história tem um X9, o Joaquim Silvério dos Reis, que vai entregar para a coroa todo o plano. Ele devia a coroa e acreditava que se entregasse o plano, conseguiria limpar sua barra, não ter mais as dívidas, e achou que seria uma boa tática. Ele até participava de algumas reuniões, então ele tinha realmente noção de todo o plano. Com isso, algumas dezenas de pessoas foram presas. Algumas foram para o exílio, outras mortas, mas Tiradentes tem um destaque porque foi ele a figura esquartejada, a figura morta como numa forma de suplício, uma morte exemplar, para mostrar à população que não se mexe com a coroa. E é nesse cenário que vai acontecer o fim de Tiradentes. Ele vai ser morto e naquele momento o corpo dele vai ser esquartejado, a cabeça vai ser colocada em praça pública, tudo com esse intuito de mostrar o poder da coroa. Era a forma de repressão. E o Tiradentes
virou um certo tipo de bode expiatório. Pegaram ele para Jesus Cristo. Até que tudo bem, certo? Tiradentes morreu em 24 de abril de 1792 e ali ele não morre como um herói. As pessoas não reconhecem ele ali naquele momento como um herói. Não toda a população. Ele vai se tornar um herói por volta de 1889, muito depois. Isso porque a República, que é inaugurada em 1889, vai olhar para o passado em busca de um herói republicano, alguém que já teria defendido os ideais que essa nova república agora defende. E acham essa figura, que é Tiradentes. É nesse momento, então, que vai haver esse giro de até então morto desconhecido ou morto não herói para a criação da figura de Tiradentes, herói cívico, religioso, patrono praticamente dessa nação. E um exemplo disso, de como foi criado, como foi inventado. E o que eu quero dizer com isso não é que se é legítimo ou não legítimo ver Tiradentes como um herói ou não. Tudo bem se você identifica nele um herói. A questão não é essa. A questão é ver em que momento isso aconteceu e qual que era o objetivo por trás disso. Como Tiradentes, muitas outras pessoas morreram. Muitas outras pessoas lutaram de alguma forma contra o poder e nem por isso viraram herói nacional. A diferença é que esse Estado, esse novo Estado republicano, precisa inventar uma identidade, uma certa identidade nacional. Esse termo é muito importante. Essa chave de pensamento é muito importante, porque é nela que está inserida Tiradentes. É buscando esse herói que a República vai lá no passado, resgata Tiradentes e fala: olha só, sempre teve no Brasil esse objetivo, esse ímpeto republicano. E um exemplo dessa criação, eu vou dar aqui um exemplo prático de que foi realmente criado essa imagem, essa narrativa em torno do Tiradentes, é o quadro de Pedro Américo. Pedro Américo já era um pintor conhecido, já havia feito pinturas para o Estado Imperial, então ele não era um pintor desconhecido. Inclusive, o Grito de Ipiranga é uma das obras de Pedro Américo, então ele já era um pintor que tinha uma carreira, de certa forma, consolidada, reconhecida, digamos assim. E ele vai ter agora a função que lhe foi dada por esse Estado de construir um quadro com essa narrativa heróica, né, de Tiradentes. Ele teria que reproduzir algo que cumprisse a função que a República queria, que era criar essa ideia de Tiradentes, herói. E ele faz isso muito bem. O exemplo que eu quero trazer aqui é este quadro de Pedro Américo, no qual a gente tem até certo mal-estar, e isso é o objetivo do Pedro Américo, não é casual. É um quadro que ele envolve muito estudo de anatomia para ser feito. E aqui a gente percebe um apelo para ligar a figura de Jesus Cristo. Esse apelo também aparece em outras obras. O corpo de Tiradentes, de alguma forma, nos lembra o mapa do Brasil, o contorno territorial do Brasil. Percebe? Essa tentativa de ligar Tiradentes a um herói da nação, de uma nação republicana. Então, esse é só um dos vários investimentos que esse Estado republicano vai fazer para se criar essa imagem do Tiradentes como herói nacional, um herói republicano, o herói que a Primeira República Brasileira precisa ter para criar uma identidade nacional. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais como foi a criação dessa narrativa heróica, né, de Tiradentes como herói cívico-religioso na obra do Pedro Américo, vocês podem conferir esse artigo aqui da professora Maralice, do Departamento de História da UFJF, vocês vão entender um pouco melhor como isso tudo foi organizado. O vídeo de hoje fica por aqui e o grande apelo que eu queria fazer é, antes de abraçar um herói só por ele ser herói, nós precisamos questionar o próprio Instituto Herói. Precisamos entender como isso foi criado. Por que Tiradentes e não outro personagem? Por que X e não Y? Isso tudo tem a ver com o momento histórico no qual a gente está vivendo e a função histórica e política que determinados heróis tiveram aqui no Brasil, na nossa história. É fácil ou quase intuitivo reconhecer Tiradentes como um herói. Então, o grande papel do historiador é não só acreditar ou não acreditar que determinada figura foi um herói. Mais do que isso, é pensar como esse herói foi construído e qual era a função política daquele herói naquela conjuntura. Não foi casual a escolha de Tiradentes. Escolheram por Tiradentes porque era isso que a Primeira República precisava.
esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Nós somos um projeto autônomo, esse é o primeiro vídeo do canal, então eu peço para que vocês se inscrevam, comentem e quem puder e tiver interesse em ajudar na continuidade do canal, a nossa chave Pix está aqui anexada na descrição. E a lição do vídeo de hoje é: antes de abraçar um herói, tente entender como ele se tornou um herói. Qual que foi a função política dessa narrativa heróica na história do nosso país. Até o próximo, pessoal!